Olá, pessoal. As pesquisas divulgadas nos últimos dias mostram que a pandemia do coronavírus e a crise política provocaram uma queda na avaliação positiva do presidente Jair Bolsonaro. Eu estou com o cientista político Jonatas Varela, que é também analista de dados da Quest. O Instituto finaliza uma pesquisa sobre o desempenho do presidente Bolsonaro nas redes sociais, e tem também uma pesquisa de campo que foi feita em março. Tudo bem, Jonatas? Obrigada por nos atender. Boa tarde, Vivian. Eu que agradeço. Obrigado pelo convite. E é isso mesmo. A Quest hoje ela trabalha com índice de popularidade digital, que a gente publica mensalmente e que nossos resultados estão prestes a ser publicados nos próximos dias, como as redes sociais do Bolsonaro têm reagido às recentes declarações do presidente. E a nossa pesquisa mais recente, ela foi realizada no final de março e também aponta para como que o Bolsonaro vem perdendo apoio, especialmente daqueles que achavam seu governo, avaliavam seu governo de forma regular. Tá. Esse do índice de popularidade é o que não está pronto ainda. Isso. Não é? Ele ainda está sendo finalizado. Dá para adiantar alguma coisa sobre o que vocês estão percebendo nas redes? Porque o Bolsonaro é um líder em popularidade nas redes, né? No Brasil. Isso. Dá para perceber alguma coisa? Tem algum indicativo que já dá para antecipar? Tem sim, Vivi. O que a gente conseguiu perceber é que o Bolsonaro ele trabalha com uma medida, com declarações que, primeiro, ele parte para uma radicalização do seu discurso e logo em seguida ele modera. Foi o que ele fez, por exemplo, no seu segundo pronunciamento em rede nacional. Ele faz um discurso muito agressivo, isso reflete, impacta negativamente nas suas redes, mas logo depois, no momento que ele faz um novo discurso com moderação, ele consegue recuperar a sua base eleitoral. O que é importante dizer é que o Bolsonaro ele age ele tem um comportamento ideológico e a sua base eleitoral que comporta esse comportamento, ela também reage a esse estímulo ideológico. E é o que a gente consegue perceber também nas nossas pesquisas de campo, de como que o Bolsonaro ainda segue popular e ainda consegue o apoio de alguns segmentos da sociedade. Jonatas, só para eu entender, esse apoio ideológico, você falou primeiro de um comportamento errático dele, não é? Que tem marcado toda a trajetória do presidente recente em relação à pandemia do coronavírus e as decisões sobre isso. Você disse que as redes acompanham isso e que, que os seguidores dele têm um perfil mais ideológico. E quando ele é mais agressivo, deixa eu ver se eu entendi, quando ele é mais agressivo e nega a pandemia ou critica as ações contra a pandemia, ele é reprovado? É isso mesmo? Isso, exato. Ele tem uma parcela de eleitor que se manifesta dessa forma, enquanto outra parcela é fidelizada e apoia o presidente independente, incondicionalmente de qualquer de suas ações. E segundo os nossos dados, mostra que é exatamente agora, nesse momento da pandemia, que o Bolsonaro perde apoio significativo entre aqueles que consideram o seu governo regular para um governo, uma administração negativa. E dá para... pode dizer. O que a gente pode dizer é que o índice de popularidade digital ele funciona como um termômetro da nossa sociedade. Então, à medida que esse termômetro esquenta e tende a ir de forma negativa o Bolsonaro, a gente consegue ver o reflexo disso nas suas redes. Por outro lado, o Bolsonaro ainda tem uma parcela de fiéis seguidores, e esses fiéis seguidores são muito ativos nas redes sociais, e dessa forma eles conseguem contrabalancear esse termômetro a favor do Bolsonaro. Agora, eu sei que a Quest tem uma forma de medir as redes e de atestar que o que mediu é muito próximo do mundo real, da percepção real. Você diria que esse resultado que vocês estão caminhando para finalizar
vai confirmar isso? Vai confirmar o que nós estamos vendo nas pesquisas? Tanto a pesquisa do Datafolha, a XP, e mesmo a pesquisa que vocês fizeram aí na terceira semana de março, né, que mostravam essa queda de aprovação. Exatamente. O que acontece a gente poder, vamos entrar nas pesquisas propriamente ditas. A da GIFP e a da Quest, ela é realizada no final de março. Naquele momento, o Bolsonaro ainda tinha feito 2 discursos que foram mais agressivos. Então, o primeiro, que ele chega até a falar que a Covid-19 não passava de uma fantasia, de uma gripezinha. Depois, ele ataca, o segundo discurso, ele ataca os governadores. E isso reflete na sua aprovação. É o momento que, então, que o Bolsonaro chega a seu maior índice de rejeição. Para falar o número exato, não, ele chega, então, a ter 40% de rejeição de pessoas que, na verdade, avaliam o seu governo de forma negativa. Esse dado reflete com o que acontece com a XP, com a pesquisa da XP, que é feita também no final de março. Agora, o Datafolha, ele publica uma pesquisa agora no início de abril, que, se não me engano, a coleta de dados dele foi no dia 1º ou dia 3 de abril, se eu não estiver enganado, que é pós o discurso do Bolsonaro, o terceiro discurso dele em rede nacional, que é o discurso do dia 31 de março, onde ele modera no discurso, traz alguns aspectos, por exemplo, da renda emergencial básica, e naquele momento você vê que, apesar de ter ainda impactado, ele consegue recuperar um pouco da sua base de apoio. Então, nesse momento, pode falar. Não, pode concluir, depois eu falo. Então, o que acontece é que o Bolsonaro, aquilo que eu falei no início, ele primeiro parte para uma ação de radicalizar o discurso, eles veem qual é o impacto daquilo e volta atrás, e isso tem funcionado e tem sido efetivo com uma base, com um certo tipo de segmento do Bolsonaro. Então, ele não tem perda, esse comportamento errático dele não impõe perda a ele de popularidade? Você está dizendo isso nas redes? Não, ele perde sim seu apoio, uma base de apoio, só que ele continua firme no o que eu poderia dizer de fã-clube. Aquele perfil que é o fiel ao bolsonarismo, ele se mantém firme e intacto. O que a gente consegue de 30%, é isso? É o que as pesquisas mostram? Exatamente. 30% do eleitorado. Isso. E esse 30% do eleitorado nas redes sociais, eles são altamente ativos e combativos. Agora, vocês identificaram esse grau de fidelidade, assim, isso é mensurável? Desculpa. O quanto essas pessoas que são fiéis podem se manter fiéis? Isso é mensurável? Isso dá para ser avaliado, testado? Bom, para responder essa pergunta, Vivi, é uma pergunta bem complexa, porque a gente não sabe como que vai acontecer, o que vai acontecer nas próximas semanas. O que eu posso te dizer é o seguinte: Bolsonaro ele vem com um embate ideológico desde o início desde o período de campanha. O que a gente não imaginava era que Bolsonaro ia se manter com esse discurso pós ganho eleição. O que a gente percebe é que quando você faz um debate ideológico, e eu vou te dar um exemplo, quando o cientista político afirma que a democracia está em risco, a sociedade não consegue ou não tem a capacidade de perceber qual é o impacto real da democracia e do risco da democracia na vida dela. Então, esse discurso ideológico, ele fica em um campo propriamente dito ideológico. A gente não consegue trazer isso para a nossa realidade. O que chega mais perto disso? Quando a gente fala da economia. Quando a população percebe que o preço do gás está R$ 80, ela consegue sentir isso. Mas, por outro lado, ainda assim, existe um discurso ideológico. O gás subiu por causa dos erros dos governos passados. Então, qual que é o grande dilema do Bolsonaro nesse momento? Quando ele faz um discurso ideológico, onde ele ataca uma crise sanitária,
esse é um momento em que a população consegue sentir, poderia até, digamos, apalpar esse problema de forma muito clara, porque esse é um discurso, um debate onde ciência e ideologia ele é real para a sociedade. No momento que as mídias mostram o que tem acontecido na Itália, em Nova York e, por exemplo, no Equador nos últimos dias, a sociedade pode perceber que, olha, se a gente fazer um embate contra a ciência nesse momento, pode acontecer isso com os meus vizinhos, com os meus amigos, com os meus parentes e até mesmo comigo. Então, nesse momento... Tem um dado da pesquisa, eu queria até chamar a atenção para ele, que da pesquisa de vocês esse mês de março, que mostra que entre os que aprovam Bolsonaro, só 30% acham que imprensa e autoridades estão exagerando. Exatamente. É isso. Esse é um dado que chama a atenção, quer dizer, dos que aprovam, entre os que aprovam, só 30%, digamos, se colocam alinhados com ele, de achar que a imprensa e as autoridades sanitárias, o ministro dele, o ministro da Saúde, não é? Que é a bola da vez dos embates aí. Quer dizer, isso mostra, então, uma possibilidade de defecção aí, né? Nessa situação específica. Com certeza. Quando a gente olha, por exemplo, esse mesmo resultado de forma geral para a sociedade, 22%, segundo a pesquisa Quest, feita em março, acreditam que a mídia está exagerando. E isso é reflexo dessa politização do debate contra o coronavírus. E isso se mostra mais fiel ainda no segmento que você acabou de mencionar. Quando a gente vai, então, para os que aprovam a administração do Bolsonaro, como você bem disse, 28% acreditam que a mídia está exagerando. E isso chega a ser, de certa forma, um valor preocupante. É aquilo que eu disse mais cedo. Quando o Bolsonaro ele consegue politizar esse debate, especialmente a partir de uma falsa dicotomia entre economia e saúde, ele consegue mobilizar uma base importante do seu eleitorado. Nesse caso, são 30% daqueles que aprovam o seu governo. Agora, ele sofreu, segundo a pesquisa que vocês fizeram, ele sofreu uma perda em relação aos evangélicos nesses movimentos erráticos. Aí ele sofreu uma perda em relação aos evangélicos, não é isso? E fez alguns movimentos recentes que chamaram a atenção, como, por exemplo, incluir entre serviços essenciais no decreto as igrejas, também fez aquela convocação no domingo para o jejum, não é? Uma ação tipicamente religiosa e tal. Essas coisas estão relacionadas? Isso tem a ver com essa perda que ele sofreu? Como é que você percebe? Estão sim, eu acho que a leitura é exatamente essa. O Bolsonaro ele tem uma base, então, muito forte no evangélico, no público evangélico, e no momento que ele percebe que essa base dele está sofrendo uma inflexão, está diminuindo, então ele volta a sinalizar e a falar exclusivamente com os evangélicos para tentar recuperar esse apoio e ganhar novamente essa mobilização nesse segmento. Então, para você ver como que essa queda ela é brusca e ela importa, em março, no início de março, quando a gente faz a pesquisa, antes das declarações e antes do primeiro caso de coronavírus aqui no Brasil divulgado, ele tinha 46% de apoio entre os evangélicos. Pós-coronavírus, o valor cai para 36%. Então, é uma queda que importa e que, com certeza, preocupa o presidente nesse momento. E aí, não obstante, ele passa, então, a sinalizar para esse público específico, como colocar a igreja evangélica como serviço, as igrejas como serviços essenciais, e também essas últimas ações dele, como a convocação para o jejum. Agora, a pesquisa do Datafolha mostra também que 59% indicam a possibilidade de afastamento, rejeitam a possibilidade de afastamento do presidente do cargo. Não é que isso foi discutido, a possibilidade de um impeachment ou de renúncia e tal. 59% rejeitam. O que você acha desse resultado do Datafolha?
diante Bom, desses outros, né, da queda de popularidade, mas, ao mesmo tempo, as pessoas dizendo não ao impeachment. Esse resultado é bastante interessante e a pesquisa do Datafolha não é simples de ser analisada, porque ela pode até parecer contraditória quando você quando você apresenta esse dado, 59% não apoiam a renúncia ao impeachment. O que eu poderia te dizer é o seguinte: o Brasil não é um país que tem tradições de renúncia e impeachment. Então, que é, por exemplo, diferente dos argentinos, do Paraguai. A Argentina teve 2 presidentes renunciados desde a redemocratização. O Paraguai também teve o Raul Cubas. Na Argentina, por exemplo, podemos citar o Fernando de la Rúa. E aqui no Brasil não é dessa, a gente não tem isso firme na nossa sociedade. Então, apesar disso... Mas o impeachment nós tivemos já 2, né? Desde a redemocratização. Mas, ainda assim, o que as pessoas hoje têm cobrado... O impeachment hoje, ele traria, no momento de crise sanitária, ele poderia trazer muito mais prejuízo no momento que seria, além da crise sanitária, a gente ter uma crise política. Então, muita gente tem defendido a renúncia, e aí, nesse ponto, eu acho que não é algo de nossa natureza, da sociedade, de querer algo nesse sentido. Eu acho que em momentos de crise, e aí você pode ver, foi feita uma pesquisa que mostrou que Bolsonaro é um dos poucos políticos que perde popularidade no momento do coronavírus, porque em momentos de crise a sociedade pede uma liderança. Então a gente está disposto a aceitar uma liderança e esperamos que isso aconteça. Então, apesar disso, apesar de 59% não querer o impeachment, a renúncia nesse momento, esse resultado da Datafolha não é positivo para o presidente. Essa análise... É mais uma percepção de que as pessoas podem achar que fica pior ainda. É isso. Exatamente, isso. E de que talvez uma crise política nesse momento não é o mais recomendado. E não à toa tem... Vários políticos têm defendido, então, seguido suas orientações, como o Mandetta fez, apesar dos comentários do presidente. Agora, Jonatas, há quem avalie que, apesar de toda a crise, a crise política, enfim, tudo que pode vir de decorrer desse momento difícil e de queda de popularidade, de uma má avaliação, há também um elemento de que o antipetismo ainda é muito forte, o anti-esquerdismo, digamos assim, é muito forte. Então, há uma parcela aí que garante, uma parcela da população que garante esse sentimento sobre a ideia de tirar Bolsonaro, apesar de não estar satisfeito. Você concorda com essa tese? Não? Sim, vou trazer um pouquinho da entrevista que você deu na última edição do Mundo Político com o Bruno Reis, e que o Bruno traz exatamente isso, como que a gente ainda segue num momento de polarização, e ele cita lá, por exemplo, que a gente vem desde 2013 com a mídia trazendo diariamente assuntos antissistema, e isso é muito difícil de você combater num momento como esse. São 5 anos da gente rejeitando o político, e essa reprovação política e do político, ela ainda vai se manter por algum tempo. Então, existe esse antipetismo, ele ainda está enraizado, e por isso o Bolsonaro consegue ainda mais esse debate ideológico. Então, eu acredito que nós temos um cenário de polarização que ele vai se manter por algum tempo. Foi assim que Bolsonaro disputou 2018, e a minha aposta é que é da mesma forma que ele vai disputar 2022. Jonatas, muitíssimo obrigada por atender a gente. Viu? Sim, eu que agradeço. Foi uma honra participar. Obrigado. Então, essa conversa com o Jonatas Varela, da Quest, é muito importante para a gente entender aí as pesquisas de opinião, inclusive do Instituto Quest, e de popularidade do presidente Jair Bolsonaro em tempos de crise sanitária e política, e econômica também. Obrigada mesmo, Jonatas. Até. Obrigado, eu que agradeço. Até.